Você não entra nesse quarto. A sua presença só agita a Lúcia. Você é um peso, sempre foi. Volte para a sua casa e nos deixe em paz. As palavras do meu genro, Ricardo, foram sussurradas com a frieza de uma navalha, ali mesmo, no corredor branco e estéril do hospital. Ele esticou o braço, me bloqueando como se eu fosse uma intrusa, uma ameaça. O ar me faltou, as pernas tremeram e o mundo pareceu girar. Atrás daquela porta estava minha única filha, internada às pressas, e eu, a mãe que a pôs no mundo, era barrada como um animal. Senti o cheiro forte de desinfetante se misturar ao gosto amargo da humilhação na minha boca. Cada pingo de força que me restava se esvaiu, e eu tive que me apoiar na parede gelada para não desabar no chão, sob o olhar de desprezo do homem que minha filha escolheu para chamar de marido. Meu nome é Vera. E essa foi a gota d'água que transbordou uma vida inteira de sacrifícios. Uma vida dedicada a uma filha que, naquele momento, parecia ter se esquecido de mim. O que você faria no meu lugar? O que faria se a pessoa que você mais ama no mundo permitisse que você fosse tratada como lixo? Escute a minha história até o fim e me diga: o que você teria feito no meu lugar? Aliás, me conte de que cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, sobre vidas que pareciam perdidas, mas encontraram um jeito de se reerguer, se inscreva no canal. Ali, naquele corredor, o tempo parou. As enfermeiras passavam apressadas, os alto-falantes chamavam nomes que não eram o meu, e eu me sentia invisível, um fantasma assombrando a felicidade alheia. Ricardo continuava parado, com os braços cruzados, uma estátua de arrogância. Ele não precisava dizer mais nada. Seu silêncio era um grito, reforçando cada palavra cruel que havia saído de sua boca. A vergonha me queimava por dentro, como se todos pudessem ver a marca da rejeição no meu rosto. Eu me encolhi contra a parede, desejando desaparecer, sumir para sempre daquele lugar, daquela vida. Por que eu permiti que as coisas chegassem a esse ponto? Onde foi que eu perdi o controle da minha própria dignidade? Então, algo quebrou o feitiço daquele pesadelo. Uma voz, fraca, quase um sopro vindo de dentro do quarto. Mãe! Era a voz de Lúcia, um fio de som, frágil, mas que para mim soou como um trovão. Meu coração deu um salto. Ela sabia que eu estava ali. Ela me queria. Olhei para Ricardo. O rosto dele se contorceu numa máscara de raiva contida, surpreso por sua mentira ter sido desfeita tão rápido. Naquele instante, a velha Vera, a que chorava e pedia por favor, morreu. Uma nova mulher nasceu em seu lugar, uma mulher forjada no gelo daquela humilhação. Eu não respondi a ele, apenas o encarei com uma clareza que nunca tive na vida. Dei as costas e caminhei em silêncio pelo corredor, com passos firmes e um propósito terrível se formando em minha alma. O caminho de volta para casa no ônibus foi um borrão. As luzes da cidade passavam pela janela, mas eu não via nada. Minha mente viajava para o passado, para os dias em que a vida era simples e cheia de amor. Lembrei-me de Antônio, meu falecido marido, do seu sorriso cansado depois de um dia de trabalho na obra, do jeito como ele segurava a minha mão e dizia que nosso maior tesouro era a nossa família. A gente não tinha muito, mas tinha respeito, tinha amor. Ele jamais teria permitido que alguém me tratasse daquela forma. A saudade dele me atingiu com a força de um soco no estômago. Mas desta vez, não era uma saudade que me enfraquecia. Era uma saudade que me lembrava de quem eu era, da força que eu carregava dentro de mim, a força que ele sempre enxergou. Lembrei-me de suas últimas palavras, no leito de morte. Com a respiração fraca, ele me fez prometer duas coisas. A primeira, que eu cuidaria de Lúcia, não importava o quê. A segunda, que eu jamais, em hipótese alguma, deixaria que a ganância dos outros me humilhasse. Sua dignidade não tem preço, Vera, ele sussurrou. Então, ele me entregou uma velha pasta de couro, pesada e gasta pelo tempo. Isso aqui é a sua segurança, a nossa segurança. Use apenas quando a sua dignidade estiver em jogo. Eu guardei aquela pasta no fundo do armário, como uma relíquia sagrada, e por anos esqueci de seu conteúdo, focada apenas em cumprir a primeira promessa. Mas agora, as palavras dele ecoavam na minha cabeça com uma urgência assustadora. Desde que Lúcia conheceu Ricardo, eu e Antônio sentimos um calafrio.
Ele era charmoso demais, com palavras doces que pareciam ensaiadas e um sorriso que não alcançava os olhos. Um consultor financeiro cheio de ambições que via nossa simplicidade como um obstáculo. Mas Lúcia estava apaixonada, cega. E o que pais não fazem pela felicidade de uma filha? A gente aceitou. Financiamos a festa de casamento com o dinheiro da venda de um pequeno terreno que Antônio herdou. Demos o dinheiro que eu guardava para reformar nossa casinha para eles darem de entrada no apartamento. Fizemos tudo, engolindo nossas desconfianças, rezando para que nosso instinto estivesse errado, mas ele nunca esteve. Depois que Antônio se foi, o veneno de Ricardo começou a agir mais rápido. Os almoços de domingo foram se tornando raros, substituídos por desculpas esfarrapadas. Meu aniversário virou uma data esquecida no calendário deles. As visitas à minha casa eram sempre rápidas, e Ricardo não perdia a chance de fazer comentários maldosos sobre meus móveis velhos, sobre o cheiro de guardado, que, segundo ele, impregnava tudo. Lúcia, no início, me defendia, mas aos poucos o veneno a contaminou também. Ela começou a concordar com ele, a me olhar com uma mistura de pena e vergonha. Eu me tornei o passado pobre que eles queriam desesperadamente apagar. A solidão se tornou minha única companhia. A crueldade foi ficando mais sofisticada. Pequenos objetos de valor sentimental começaram a sumir da minha casa depois que eles me visitavam. O relógio de pulso de Antônio, que eu guardava na gaveta da cômoda. Um anel de ouro que foi da minha mãe. Quando eu perguntava, com o coração na mão, a resposta era sempre a mesma, dita num tom de falsa paciência. Ah, mãe, a senhora deve ter guardado em outro lugar, e não se lembra. Sua memória já não é mais a mesma, né? Lúcia concordava com um aceno de cabeça. Eles me faziam duvidar da minha própria mente. Cheguei a procurar o relógio por semanas, revirando a casa, achando que estava ficando louca, senil, como eles diziam. Minha própria casa, o lugar que deveria ser meu refúgio, se tornou uma prisão. O silêncio era pesado, opressor. Cada estalo da madeira, cada sombra no canto do olho me deixava em estado de alerta. Eu vivia com medo, mas não sabia dizer do quê. Era o medo de estar realmente perdendo a cabeça? Ou era o medo de que algo muito mais sombrio estivesse acontecendo bem debaixo do meu nariz? O cheiro de mofo nos cômodos que eu raramente usava parecia o cheiro da minha própria vida se decompondo. Eu me sentia vigiada, mesmo na mais completa solidão. A paranoia se instalou, e eu comecei a desconfiar de tudo e de todos, principalmente de mim mesma. As coisas pioraram quando comecei a ouvir fragmentos de conversas telefônicas. Lúcia falando baixo na cozinha, achando que eu não estava ouvindo. Palavras como dívidas, última chance, não temos mais tempo. Uma vez, Ricardo, irritado, disse ao telefone: se aquela velha não colaborar, a gente perde tudo. Meu sangue gelou. Colaborar com o quê? Eles nunca me pediram nada diretamente, mas a pressão estava no ar. A chantagem emocional era constante. Lúcia aparecia chorando, falando das dificuldades, dos tratamentos caros que precisava fazer, e meu coração de mãe se partia. Eu dava o pouco que tinha da minha aposentadoria, mas nunca era suficiente. Ao chegar em casa depois da humilhação no hospital, a primeira coisa que fiz foi me olhar no espelho do corredor. Vi o reflexo de uma mulher de 78 anos, com o rosto marcado por rugas de preocupação e tristeza. Mas, por trás do cansaço, havia algo novo nos meus olhos. Uma chama fria, dura como aço. A dor tinha se transformado em fúria, a humilhação em determinação. A promessa que fiz a Antônio sobre cuidar de Lúcia não significava me deixar ser destruída. Cuidar dela também significava ensiná-la, da forma mais dura possível, sobre respeito e dignidade. Fui até o meu quarto, abri o velho guarda-roupa com cheiro de naftalina e lá no fundo, debaixo de pilhas de lençóis, encontrei a pasta de couro de Antônio. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. Com as mãos trêmulas, mas o coração firme, eu pousei a pasta de couro sobre a mesa da cozinha. O estalo das duas travas de metal ecoou no silêncio da casa, um som que parecia vir de outra vida. O cheiro de papel antigo e de guardado subiu até mim, um perfume que era a essência de Antônio. Por um momento hesitei. Abrir aquela pasta era como abrir uma porta para um passado que eu tinha selado, um pacto de silêncio que fiz com meu marido.
Mas o rosto de Ricardo, contorcido de desprezo naquele corredor de hospital, me deu a força que eu precisava. A humilhação era a chave que finalmente destrancava todos os segredos. Respirei fundo, sentindo o ar gelado encher meus pulmões, e levantei a tampa. O que estava ali dentro mudaria tudo para sempre. Meus olhos percorreram os documentos com uma mistura de medo e fascinação. Eram papéis amarelados, contratos com selos oficiais, extratos bancários de contas que eu nunca soube que existiam e um título de sociedade. O nome da empresa me fez prender a respiração. Construtora Alencar em Barros. Eu via esse nome todos os dias, em placas de obras gigantescas que subiam pela cidade, em prédios de luxo, em comerciais na televisão. Era um império, e o nome do meu Antônio estava ali, impresso em letras sérias, como sócio. Senti uma tontura, um nó na garganta. Meu marido, o homem que chegava em casa com as mãos calejadas e o corpo moído, não era apenas um operário. Ele era um dos donos de tudo aquilo. E eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. Uma onda de confusão e dor me invadiu. Por que ele nunca me contou a verdade? Por que vivemos uma vida tão simples contando cada moeda, se tínhamos tanto? A resposta veio como um sussurro da minha própria memória, a voz dele ecoando em minha mente. Dinheiro atrai urubus, Vera. Nossa riqueza é a nossa paz. Ele nos protegeu. Protegeu a mim e a Lúcia da ganância, do interesse, do mundo falso que o dinheiro constrói. Ele sabia que a simplicidade nos manteria seguros, nos manteria honestos. E eu, por amor e respeito, nunca questionei. Mas agora, a ganância tinha vindo bater à nossa porta de qualquer maneira, disfarçada com o sorriso falso do meu genro e a fraqueza da minha filha. A paz tinha acabado. No fundo da pasta, encontrei um envelope menor, lacrado, com meu nome escrito na caligrafia firme e um pouco torta de Antônio, para Vera em caso de emergência. Meu coração batia descompassado enquanto eu rasgava o papel com cuidado. Era uma carta, escrita anos antes de ele adoecer. Nela, ele explicava tudo. O início da construtora, o favor que fez ao dono original, um homem bom que estava à beira da falência e como, em gratidão, ele o tornou sócio silencioso. Ele me pedia perdão pelo segredo, mas dizia que era para o nosso bem. E no final, havia uma instrução clara, como uma ordem. Se a sua dignidade for atacada, procure o Dr. Almeida. Ele é meu único amigo de confiança nesse mundo de negócios. Ele sabe de tudo e vai te guiar. Passei a noite em claro, sentada à mesa da cozinha, com a carta de Antônio nas mãos e os documentos espalhados à minha frente. O sol nasceu e me encontrou ali, no mesmo lugar. Mas eu não era mais a mesma mulher. A Vera frágil, que chorava pelos cantos e pedia por um pouco de atenção, tinha morrido naquele hospital. A mulher que via o dia amanhecer era outra. Era a viúva de Antônio Barros, sócia de um império, e ela tinha um plano. O luto pela minha antiga vida deu lugar a uma frieza que eu nunca soube que possuía. Peguei o telefone e, com os dedos firmes, disquei o número que Antônio havia deixado na carta. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. Alô, Dr. Almeida? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Do outro lado da linha, um silêncio, seguido por uma voz grave e respeitosa. Pois não, quem fala? Meu nome é Vera. Vera Barros. Sou a viúva de Antônio Barros. Houve uma pausa, e eu pude sentir a surpresa do homem. Dona Vera, eu esperei por esta ligação por quase uma década. Seu marido me disse que a senhora só ligaria se o mundo estivesse de cabeça para baixo. Em que posso ajudá-la? Naquele momento, senti que não estava mais sozinha. Expliquei a situação, sem floreios, sem lágrimas. Falei da humilhação, do abandono, da suspeita de que estavam me roubando. Ele ouviu tudo em silêncio, e quando terminei, disse apenas: esteja no meu escritório amanhã, às 10. Vamos colocar o mundo no lugar certo de novo. O escritório do Dr. Almeida ficava no último andar de um dos prédios mais altos da cidade, um daqueles que a construtora do meu marido havia erguido. Fui tratada com uma deferência que me deixou sem graça. O advogado era um senhor de cabelos brancos, com um olhar que transmitia calma e poder. Ele não me tratou como uma velhinha confusa. Ele me tratou como a dona de tudo aquilo. Ele abriu sua própria pasta e me mostrou os relatórios. Os números eram tão grandes que pareciam inventados.
Ele me explicou que minha participação na empresa valia mais dinheiro do que eu conseguiria gastar em 10 vidas. E então, ele me deu a primeira peça do quebra-cabeça que eu precisava montar. Curiosamente, Dona Vera, a empresa do seu genro, Ricardo, está à beira da falência. Meu sangue gelou. Continuei em silêncio e ele prosseguiu. Ele tem tentado conseguir um empréstimo de emergência há meses, um empréstimo grande. E sabe de quem ele tem tentado conseguir esse dinheiro? Da nossa construtora. Senti um gosto amargo na boca. A ironia era tão cruel que quase me fez rir. Ricardo, o homem que me barrou na porta do hospital como se eu fosse um lixo, estava metaforicamente de joelhos, implorando por dinheiro à mulher que ele desprezava. Ele me humilhava em público enquanto, em segredo, tentava desesperadamente ter acesso ao que era meu por direito. Dr. Almeida me olhou por cima dos óculos. O pedido dele foi negado 3 vezes por falta de garantias. Ele está desesperado. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. A informação financeira era uma arma poderosa, mas eu precisava de mais. Eu precisava de algo que provasse não apenas a ganância deles, mas a crueldade, a falta de caráter. Precisava de algo que mostrasse a Lúcia, de uma vez por todas, o tipo de homem com quem ela tinha se casado e a pessoa em quem ela mesma havia se transformado. Comecei a procurar. Revirei minha própria casa, não mais como uma idosa senil que não sabe onde guarda as coisas, mas como uma investigadora. Olhei em cada gaveta, cada caixa, cada canto esquecido, procurando por qualquer vestígio, qualquer prova do que eles tinham feito. Eu queria encontrar o relógio de Antônio. Lembrei-me das visitas deles, de como Ricardo sempre andava pela casa, com aquele olhar de avaliador, como se estivesse medindo o valor de cada objeto. Lembrei-me de uma vez, meses atrás, em que Lúcia trouxe uma amiga para me visitar. Uma moça que, segundo ela, entendia de joias e antiguidades. Na época, pareceu um gesto gentil. Ela queria me ajudar a avaliar umas bijuterias velhas. Agora, a lembrança me causava calafrios. Elas passaram um bom tempo no meu quarto, sozinhas, enquanto eu fazia um café na cozinha. Será que foi ali? Será que a minha própria filha trouxe uma ladra para dentro da minha casa para me roubar? A dúvida era um veneno que se espalhava lentamente pelas minhas veias. Foi então que me lembrei de uma velha caixa de sapatos que eu guardava no fundo do maleiro do guarda-roupa. Uma caixa onde eu jogava recibos antigos, garantias de eletrodomésticos que já não funcionavam, coisas sem importância. Eu não a abria há anos. Com o coração martelando no peito, subi numa cadeira com dificuldade e a peguei. Estava coberta de poeira. Sentei na cama e a abri. Dentro, um amontoado de papéis amarelados. Comecei a remexer sem muita esperança, até que minha mão tocou em algo diferente. Eram 3 pequenos papéis, dobrados e presos por um clipe de metal enferrujado. Desdobrei o primeiro. Era um recibo de uma loja de penhores. Meu mundo parou. O endereço da loja era num bairro próximo ao apartamento de Lúcia e Ricardo. A data era de 6 meses atrás, logo depois daquela visita da amiga especialista em joias. Mas foi a descrição do item que fez o ar me faltar. Relógio de pulso masculino, dourado, marca Orient, com pulseira de couro gasta. Era o relógio de Antônio. O relógio que ele usou por 30 anos e que eu guardava na gaveta da minha cômoda como uma relíquia. Lágrimas quentes de raiva e dor escorreram pelo meu rosto. Não eram apenas ladrões, eram profanadores de memórias. Eles não podiam imaginar que aquele pedaço de papel seria a ruína deles. Abri o segundo recibo. A descrição era ainda mais dolorosa. Anel de ouro fino com pequena pedra vermelha, antigo. O anel da minha mãe. A única joia de valor que ela teve na vida e que me deu no dia do meu casamento. O valor que eles pegaram por ele era irrisório, uma miséria, o suficiente para pagar talvez um jantar chique. Eles trocaram a história da minha família, o amor de gerações, por um capricho. O terceiro recibo era de um par de brincos de ouro que Antônio me deu no nosso aniversário de 25 anos de casados. Cada papel era uma facada no meu peito. A prova que eu procurava não era apenas irrefutável, era cruel, era pessoal, era a materialização de toda a traição que eu sentia. A tristeza que me dominou durou apenas alguns minutos. Logo, ela se transformou em algo diferente, algo duro e frio como o mármore de uma lápide. Aquele sentimento de luto pela filha que eu perdi se solidificou em uma resolução inabalável.
Peguei os recibos e os guardei no bolso. Eles não haviam roubado apenas objetos. Eles tinham roubado minha paz, minha saúde mental, me fazendo duvidar de mim mesma por meses a fio. O gaslighting, a manipulação, a crueldade disfarçada de preocupação, tudo ficou claro como água. Eles não me viam como mãe ou sogra. Eles me viam como um cofre velho e esquecido, do qual eles podiam tirar as coisas aos poucos, até que não sobrasse nada. Liguei novamente para o Dr. Almeida. Minha voz, desta vez, não tinha nenhum tremor. Era a voz de uma general dando ordens antes de uma batalha. Dr. Almeida, encontrei o que precisava. Quero que prepare os papéis. Todos eles. Ele perguntou do que se tratava, e eu expliquei sobre os recibos do penhor. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. E então ele disse, com a voz carregada de indignação: Dona Vera, farei exatamente o que a senhora me pedir. O que a senhora tem em mente? E eu contei meu plano. Cada detalhe. Não era um plano de vingança. Era um plano de justiça. Um plano para restaurar a dignidade que eles tentaram me roubar. Nos dias seguintes, uma calma estranha tomou conta de mim. A casa, que antes parecia uma prisão opressiva, agora era meu quartel-general. O silêncio não era mais sinônimo de solidão, mas de estratégia. Eu me movia pelos cômodos com um propósito. Limpei cada canto, lustrei os móveis, como se estivesse purificando o ambiente, apagando os vestígios da presença deles. Eu estava me preparando para a última ceia, o ato final de uma peça que eles nem sabiam que estavam encenando. O palco estava sendo montado, e eles seriam os atores principais de uma tragédia que eles mesmos escreveram. Então, o telefone tocou. Era a Lúcia. A voz dela era um melado artificial, cheia de uma falsa preocupação. Mamãe, como a senhora está? Eu já saí do hospital, estou me sentindo bem melhor. Ricardo e eu estávamos pensando em passar aí amanhã para te ver, levar um bolo. Precisamos conversar, colocar as coisas no lugar. Eu sabia exatamente o que eles queriam conversar. Queriam dar o golpe final, me pressionar a vender a casa para pagar as dívidas deles, usando a doença dela como chantagem. Respirei fundo, mantendo a voz serena. Claro, minha filha. Podem vir. Eu também tenho muitas coisas para conversar com vocês. Desliguei o telefone e olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Vi uma senhora de cabelos brancos, com o rosto cansado, mas com um brilho nos olhos que não estava lá antes. Era o brilho do aço. Eles estavam vindo, achando que encontrariam a mesma mulher frágil e chorosa de sempre. Achavam que iriam me encurralar, me humilhar mais uma vez e tirar o último bem que eu tinha. Mas a mulher que os esperava não era uma vítima, era uma juíza. E o julgamento deles estava marcado para o dia seguinte, na sala de estar da minha casa. A armadilha estava pronta. E os ratos famintos estavam vindo direto para ela. No dia seguinte, a casa estava impecavelmente limpa. Eu tinha passado a manhã inteira esfregando o chão, lustrando os móveis de madeira que Antônio e eu compramos com tanto sacrifício, e abrindo todas as janelas para deixar o sol entrar. Não era uma limpeza comum, era um ritual. Eu estava purificando aquele espaço, expulsando as sombras da manipulação e da tristeza que haviam se instalado nos cantos. O cheiro de cera e de desinfetante no ar era o cheiro de um novo começo, ou talvez de um fim necessário. Cada objeto que eu tocava parecia me dar força, como se o espírito de Antônio estivesse ali, me observando, aprovando a minha decisão. Eu não sentia medo nem ansiedade, sentia uma paz fria, a calma que precede a tempestade. Preparei um café fresco, o aroma enchendo a cozinha. Coloquei sobre a mesa de centro da sala um prato com os biscoitos de nata que Lúcia tanto gostava quando era criança. Era um toque de crueldade sutil, uma lembrança de um tempo em que o amor entre nós era simples e verdadeiro. Eu queria que eles vissem aquilo, que se lembrassem da mãe que eu tinha sido, para que o contraste com a mulher que eles iriam conhecer naquele dia fosse ainda mais chocante. Eu não era mais a mãe que servia café e biscoitos para agradar. Eu era a anfitriã de um julgamento, e a minha sala de estar, o meu tribunal. O palco estava montado. Eu só precisava esperar os atores chegarem para a sua última cena. Olhei para o relógio na parede da cozinha, o mesmo relógio que presenciou décadas da nossa vida. Faltavam poucos minutos para as 3 da tarde, a hora que eles marcaram.
Sentei-me na minha poltrona favorita, a que tinha a marca do corpo de Antônio, e esperei. O silêncio da casa não era mais opressor. Era um silêncio carregado de poder, de expectativa. Eu ensaiei minhas palavras, meus gestos, mas sabia que, na hora, a força viria de um lugar mais profundo. Viria de cada humilhação, de cada noite mal dormida, de cada vez que me fizeram duvidar da minha própria mente. Eles pensavam que vinham para o golpe final, para me convencer a entregar o último pedaço da minha vida. Mal sabiam eles que estavam caminhando para a própria armadilha. A campainha tocou pontualmente às 3 da tarde. O som ecoou pela casa como um gongo, anunciando o início do fim. Respirei fundo, levantei-me devagar e caminhei até a porta. Quando abri, vi os dois. Lúcia, com um rosto abatido, uma performance de fragilidade que já não me enganava. Ricardo, ao seu lado, com um sorriso forçado, segurando uma caixa de bolo barata. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando a resistência da sua presa. "Mamãe, como a senhora está? Ficamos tão preocupados", disse Lúcia, tentando me abraçar. Eu dei um passo para trás, um gesto sutil, mas que os fez parar. "Entrem", eu disse com a voz firme. "Estou esperando por vocês." Eles entraram, olhando ao redor, talvez surpresos com a limpeza, com o ar diferente da casa. Sentaram-se no sofá, um de frente para o outro, como 2 lobos prontos para cercar a ovelha. Ricardo colocou a caixa de bolo na mesa de centro, ao lado dos meus biscoitos de nata. O contraste entre o industrializado e o caseiro era a metáfora perfeita da nossa relação. "Mãe, a senhora parece cansada", Lúcia começou com sua voz de chantagem. "A gente precisa conversar sobre o meu tratamento. Os médicos disseram que é algo muito caro, muito longo, e nós não temos condições. Estamos desesperados." Eu apenas os observei em silêncio, deixando que eles se afundassem na própria teia de mentiras. Ricardo tomou a palavra, com seu tom de falso bom senso. "Vera, nós sabemos que é difícil pedir isso, mas pensamos numa solução que seria boa para todos. Esta casa, ela é grande demais para a senhora. Se a vendermos, teremos dinheiro para o tratamento da Lúcia, para pagarmos nossas dívidas, e ainda sobraria para a senhora comprar um apartamento menor, mais moderno, mais seguro." Ele falava como se estivesse me oferecendo o mundo, como se a ideia de me arrancar do meu lar, da minha história, fosse um ato de generosidade. Ele apontava para as paredes, para os móveis, como um leiloeiro vendendo os restos de uma vida. Eu continuei calada, meu silêncio os deixando desconfortáveis. Lúcia começou a chorar, as lágrimas programadas escorrendo pelo seu rosto. "Mamãe, por favor, é a minha vida que está em jogo. A senhora não faria isso pela sua única filha?" A faca da chantagem emocional girou no meu peito, mas desta vez não encontrou carne, encontrou aço. Eu os encarei, um de cada vez, vendo a ganância brilhar em seus olhos por trás da falsa preocupação. Eles achavam que tinham ganhado. Achavam que a minha resistência tinha sido vencida pela culpa de mãe. Estava na hora. No exato momento em que Ricardo abriu a boca para dar o golpe de misericórdia, a campainha tocou novamente, alta e clara, quebrando a tensão. Ricardo e Lúcia se entreolharam, irritados com a interrupção. "A senhora está esperando mais alguém?" ele perguntou, com a arrogância de quem se sente dono do lugar. Eu me levantei lentamente, sem responder. "Um momento", eu disse, e caminhei até a porta com a calma de quem controla cada peça do tabuleiro. Quando abri, a figura imponente do Dr. Almeida preencheu o batente. Ele estava vestido com um terno escuro, impecável, e carregava uma pasta de couro preta, muito mais nova e cara do que a do meu Antônio. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça respeitoso e olhou por cima do meu ombro para as 2 figuras sentadas no sofá. "Este é o doutor Almeida, meu advogado", anunciei, dando espaço para ele entrar. A palavra advogado caiu na sala como uma pedra num lago. O rosto de Ricardo mudou de cor. A confusão se misturou com um pânico mal disfarçado. Ele conhecia aquele nome. Era o nome do principal conselheiro da construtora que havia negado seu empréstimo. Lúcia apenas olhava, sem entender nada, a boca entreaberta. Dr. Almeida não disse uma palavra. Apenas caminhou até a mesa de centro, colocou sua pasta ao lado da caixa de bolo e dos meus biscoitos, e ficou em pé, ao meu lado. A sala, que antes era o meu lar,
agora parecia um tribunal, e o réu estava começando a suar frio. Dr. Almeida abriu a pasta e tirou um único documento. Ele se dirigiu a Ricardo, ignorando completamente a presença de Lúcia. Sua voz era calma, profissional, mas cada palavra era um prego no caixão da arrogância do meu genro. Senhor Ricardo, creio que o senhor se lembrará de mim. Sou do conselho da construtora Alencar em Barros. Estou aqui para informá-lo oficialmente que seu último recurso para o pedido de empréstimo de emergência para sua empresa foi negado esta manhã. Ricardo engoliu em seco, o rosto pálido. Isso é impossível. Eu tinha garantias, ele gaguejou. Dr. Almeida ergueu uma sobrancelha. Na verdade, não tinha. E a decisão final foi tomada pessoalmente pela sócia majoritária da empresa. A curiosidade doentia de Ricardo superou o medo. Sócia majoritária? Quem? A viúva do Alencar? Ela é uma reclusa, nunca aparece? Ele divagou, tentando entender. Dr. Almeida manteve o olhar fixo nele. Não. A sócia majoritária, detentora de 30% das ações desde a fundação da empresa, herdadas de seu falecido marido, o sócio silencioso Antônio Barros, é esta senhora aqui. Ele fez um gesto sutil na minha direção. O nome dela é Vera Barros, sua sogra. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Foi o som de um mundo inteiro desabando. O queixo de Ricardo caiu. Seus olhos se arregalaram em puro horror e descrença. Lúcia olhava de mim para o advogado, completamente perdida. Antes que eles pudessem se recuperar do choque, eu dei o meu golpe. Com a mão firme, tirei do bolso do meu avental os 3 recibos amassados da loja de penhores. Eu não gritei, não acusei. Apenas os desdobrei lentamente e os coloquei sobre a mesa, em cima do documento do Dr. Almeida. Minha voz saiu baixa, mas cortante como vidro. Eu só queria saber quanto valia a memória do pai de vocês. Quanto valia a história da nossa família. Olhei para Lúcia, que agora me encarava com os olhos cheios de pavor. Agora eu sei. O relógio do seu pai, o anel da sua avó e os brincos que ele me deu. Tudo isso vale exatamente R$350. Foi por isso que vocês me chamaram de louca. Lúcia soltou um soluço, um som estrangulado de culpa e vergonha. Mãe, não. Eu posso explicar. Ela começou a chorar, mas eram lágrimas de verdade desta vez. Lágrimas de quem foi pego. Ricardo, por outro lado, explodiu. A máscara de bom moço caiu, revelando o monstro por baixo. Isso é mentira. É um truque. Você armou tudo isso, sua velha louca, manipuladora. Ele gritou, levantando-se de um salto, o rosto vermelho de fúria. Ele deu um passo na minha direção, mas Dr. Almeida se moveu, interpondo-se entre nós, uma muralha silenciosa e intransponível. A reação dele era a confissão que eu precisava. Dr. Almeida, sem se abalar com o surto, pegou outro conjunto de papéis de sua pasta. A sua opinião não importa mais, Sr. Ricardo, disse ele com frieza. Ele se virou para mim. Dona Vera, conforme suas instruções. Então, ele se virou para o casal. A senhora Barros decidiu liquidar toda a sua participação na construtora. O valor total, que ultrapassa os R$50 milhões, será integralmente transferido para uma nova fundação, a Fundação Antônio e Vera Barros, dedicada a amparar idosos em situação de abandono familiar. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Lúcia. E este documento é uma notificação oficial. A senhora Lúcia Barros está, a partir deste momento, formal e legalmente deserdada. O grito de Lúcia foi um som animal, uma mistura de desespero e incredulidade. Ricardo ficou mudo, paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. Eles não podiam acreditar. A fortuna que eles caçaram por anos, que estava bem debaixo do nariz deles, tinha acabado de virar fumaça, destinada a ajudar pessoas como eu, vítimas de filhos como eles. A justiça não era poética, era prática, era matemática, era a subtração completa e absoluta de tudo o que eles cobiçavam. Eu não senti prazer em ver o sofrimento deles, senti apenas um vazio, o fim de um capítulo doloroso. Enquanto eles estavam mergulhados no próprio caos, eu, que tinha permanecido em pé o tempo todo, me virei e caminhei até meu quarto. Peguei a pequena bolsa que já havia deixado pronta sobre a cama, com algumas peças de roupa e meus documentos. Não olhei para trás, não me despedi. Não havia mais nada a ser dito. Voltei para a sala, passei por eles como se fossem 2 estranhos
e parei na porta. Entreguei a chave da minha casa, a chave de uma vida inteira, para o Dr. Almeida. A casa agora é sua para vender, doutor. O valor também vai para a fundação. Cuide de tudo para mim. Ele pegou a chave e assentiu. Será uma honra, dona Vera. Essa foi a última coisa que ouvi antes de fechar a porta atrás de mim. Não olhei para trás. Caminhei pela calçada da minha rua, a rua onde criei minha filha, onde fui feliz com meu marido, e não senti tristeza. Pela primeira vez em anos, eu senti o sol no meu rosto e o peso do mundo sair dos meus ombros. Eu não tinha mais uma casa, não tinha mais uma filha, não tinha mais milhões no banco. Mas eu tinha algo que eles nunca teriam, algo que dinheiro nenhum pode comprar. Eu tinha a minha dignidade de volta. E naquele momento, isso era tudo o que importava. Eu não olhei para trás, nem uma única vez. Enquanto caminhava pela rua, sentia o sol da tarde no meu rosto, um calor que parecia me purificar. Cada passo era mais leve que o anterior, como se eu estivesse me desfazendo de correntes invisíveis que me prenderam por anos. O Dr. Almeida me esperava num carro discreto, a algumas quadras de distância. Entrei em silêncio e ele apenas dirigiu. Não fomos para um hotel impessoal, mas para um pequeno apartamento, limpo e mobiliado, que ele mantinha para situações como a minha. Ao me entregar a chave, ele disse com uma gentileza que me comoveu: "Este é o seu refúgio, dona Vera. Fique o tempo que precisar. Ninguém sabe deste endereço." Pela primeira vez em muito tempo, a palavra refúgio fez sentido. Eu estava segura. Naquela primeira noite, o silêncio era diferente. Não era o silêncio pesado e opressor da minha antiga casa, cheio de fantasmas e da paranoia de estar sendo vigiada. Era um silêncio calmo, pacífico. Fiz um chá de camomila na cozinha compacta e me sentei perto da janela, olhando as luzes da cidade que eu mal conhecia daquela altura. Não chorei. A dor tinha dado lugar a um tipo de serenidade exausta, a paz que se sente depois de uma guerra longa e sangrenta. Eu não tinha vencido uma batalha contra eles. Eu tinha vencido uma batalha contra a mulher que eu permiti que eles me transformassem. Naquela noite, deitada numa cama que não era minha, mas que era um território de paz, eu dormi a primeira noite inteira em anos, sem pesadelos, sem sobressaltos. Nos dias que se seguiram, o Dr. Almeida foi meu único contato com o mundo que eu deixei para trás. Ele me trazia atualizações, não para me atormentar, mas para fechar as pontas soltas. A casa foi vendida rapidamente. O dinheiro, como instruído, foi direto para a conta da recém-criada Fundação Antônio e Vera Barros. Ele me contou que Ricardo e Lúcia tentaram contestar a minha decisão, contrataram um advogado de porta de cadeia, mas não havia o que fazer. Tudo era legal, irrefutável. A empresa de Ricardo faliu oficialmente uma semana depois. Receberam uma ordem de despejo do apartamento financiado com o dinheiro que eu e Antônio demos. O castelo de areia que eles construíram com mentiras e crueldade desmoronou com a primeira onda da verdade. Eu ouvia tudo com uma distância que me surpreendia. Não sentia alegria na ruína deles, mas também não sentia pena. Sentia apenas o gosto amargo da justiça, a confirmação de que o mundo, às vezes, se equilibra por si só. Eles não foram punidos por mim. Foram punidos por suas próprias escolhas, pela ganância que os cegou. A minha parte na história deles havia terminado no momento em que fechei a porta da minha casa. Meu foco agora era outro. Dr. Almeida me trazia pilhas de papéis, não de problemas, mas de possibilidades. Eram os estatutos da fundação, os primeiros projetos, as cartas de outros idosos em situações parecidas com a minha. A minha dor estava sendo transformada em um propósito. Decidi que não seria apenas um nome numa placa. Eu me envolvi de corpo e alma. Lia cada pedido de ajuda, cada história de abandono. Minha experiência, que antes era minha vergonha, virou minha ferramenta. Eu conseguia enxergar a manipulação nas entrelinhas, a chantagem emocional disfarçada de preocupação. Eu me tornei a guardiã da dignidade de outros, a voz que dizia: "Eu acredito em você. Você não está louca. Você não está sozinha." A fundação não distribuía apenas ajuda financeira. Distribuía o que me foi roubado por tanto tempo: validação e respeito. Encontrei uma nova família nos rostos agradecidos daqueles que, como eu, pensaram que tinham sido esquecidos pelo mundo.
Um dia, lendo uma carta de uma senhora que foi expulsa de casa pelo filho para que ele pudesse alugar seu quarto, eu soube o que precisava fazer. Era a hora de curar a Vera do passado, a jovem cheia de sonhos que se perdeu no meio do caminho. Com o primeiro dinheiro que tirei para mim mesma, uma pequena pensão que a fundação me garantia por direito, comprei uma passagem de ônibus. Não para um lugar chique, não para uma praia famosa. Comprei uma passagem de volta para o pequeno vilarejo no interior onde nasci, o lugar onde conheci Antônio debaixo de uma mangueira, onde a vida era simples e o nosso maior tesouro era o amor que sentíamos um pelo outro. Voltar para lá foi como respirar depois de passar a vida inteira debaixo d'água. A casa dos meus pais não existia mais, mas a mangueira ainda estava lá, enorme, majestosa. Sentei-me sob sua sombra e chorei. Chorei não de tristeza, mas de alívio. Chorei pela menina que eu fui, pela mulher que me tornei e pela velha que finalmente encontrou a paz. Conversei com Antônio ali, em silêncio, e senti sua presença no vento que balançava as folhas. Eu tinha cumprido a promessa que fiz a ele. Eu não só cuidei da nossa filha, da maneira mais dura possível, como também protegi a minha dignidade. E no processo, descobri que a minha segurança não estava naquela pasta de couro, mas dentro de mim. Aluguei uma casinha simples, com um quintal cheio de flores, e decidi ficar. A cidade grande, com seus prédios de concreto e suas memórias dolorosas, já não me pertencia. Aqui, eu sou apenas a Vera, a senhora que cuida do jardim, que faz bolo de fubá para os vizinhos e que de vez em quando viaja para a capital para participar das reuniões da fundação. Minha vida se tornou pequena de novo, mas de um jeito bom. É uma vida cheia de significado, de pequenas alegrias e, acima de tudo, de paz. O poder que eu recuperei não era o poder do dinheiro, mas o poder de dizer não. O poder de escolher a minha própria felicidade. Lúcia tentou me contatar, claro. Primeiro, foram cartas cheias de um arrependimento que soava falso, culpando Ricardo por tudo. Depois, recados através de parentes distantes, dizendo que estava doente de novo, que precisava de mim. Eu nunca respondi. Pedi ao Dr. Almeida que devolvesse as cartas com o selo destinatário desconhecido. Não por ódio, mas por autopreservação. O amor de mãe que eu sentia por ela morreu naquele corredor de hospital, assassinado pela humilhação. E algumas coisas, uma vez mortas, não podem ser ressuscitadas. O perdão é uma estrada de mão dupla, e a dela estava bloqueada pela ganância e pela traição. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais a mulher assustada e confusa que duvidava da própria mente. Vejo uma mulher de 80 anos com rugas que contam uma história de luta, mas com olhos que brilham com a luz da liberdade. Aprendi da forma mais dura que a dignidade não é algo que os outros nos dão, é algo que a gente se recusa a deixar que nos tirem. É a nossa casa interior, o único lugar que ninguém pode invadir, a menos que a gente entregue a chave. E a minha, eu a tomei de volta e tranquei a porta para sempre. A solidão que eu tanto temia se revelou, na verdade, uma companheira serena e leal. Eu não sei o que aconteceu com eles e não me interessa saber. O passado é um país estrangeiro para o qual eu não tenho mais passaporte. Minha vida é aqui e agora, neste jardim, sob este céu azul, com a memória de Antônio me aquecendo o coração. A justiça, para mim, não foi vê-los cair, foi me ver levantar. Foi descobrir que, mesmo depois de tudo, eu ainda era capaz de florescer. E essa é a única vitória que realmente importa. A minha história não é sobre vingança, é sobre renascimento. É sobre uma mulher que se recusou a ser um final triste e decidiu se tornar um novo começo. Minha jornada foi longa e cheia de dor, mas me trouxe até aqui, a este lugar de paz. A lição que fica é que nunca é tarde demais para reivindicar o que é seu por direito, seu respeito, sua paz de espírito, sua vida. Às vezes, a maior prova de amor que podemos dar a nós mesmos é ter a coragem de cortar os laços que nos sufocam, mesmo que esses laços sejam de sangue. A verdadeira família é aquela que nos eleva, não a que nos enterra em humilhação. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.